A paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe. A paz do Senhor, meus queridos, minhas amadas. Estamos no momento do nosso devocional, que é a leitura da palavra de Deus, né? Nós estamos fazendo. Estamos lendo a Bíblia em um ano. E estamos no livro de 2 Samuel. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 18 e 19. Estamos na história de Davi. Capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe e outro debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu, e disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém, o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos. Ajuntarás 10.000 melhor, será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse: Ó que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo ao encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso numa árvore e Joabe mata-o. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que, vendo um homem, o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco de minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei, assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda.
Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até ao dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Versículo 19. Então disse Almaas, filho de Zadok: Deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: Vai tu e diz ao rei o que vistes. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Almaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Almaas: Correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou a Cusi. Aqui na minha versão está Cushita, tá bom? Se na sua versão tiver Cushita também, esses dois são válidos, Cusa e Cushita. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Almaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é o homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Almaas e disse ao rei: Paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse: Aimaas, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cusi, e disse Cusi: Anunciar-se-á ao rei meu senhor que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cusi: Vai bem com o mancebo com Absalão? E disse Cusi: Sejam como aquele mancebo os inimigos do rei meu senhor, e todos os que levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz:
meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo, capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecia aos teus olhos. Levanta-te, pois agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apressar-se diante do rei, Apresentar-se, né? apresentar-se diante do rei. Porém, Israel fugiu, cada um para suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que serieis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, serieis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores chefes do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gerá, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá e encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perseveradamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor. Porém, Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque, porventura, não sei que hoje
fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não fostes comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo pusestes a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por quem que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. E tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Porque, pois, fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei?
Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Glória a Deus. Por hoje são esses 2 capítulos, né? A gente vê aqui a continuação da história, né, do rei Davi. A gente está vendo aí as consequências que Davi está sofrendo pelo pecado cometido. Como eu já venho dizendo, já esses 3 dias, que Deus o perdoou do seu pecado, mas as consequências ele sofrerá. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora orar e agradecer por tudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Paizinho, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor deixou para nos dirigir, nos direcionar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre nós, nos ajudando a entender, nos ajudando a colocar em prática, meu Deus, e a viver, meu Deus, os Teus ensinamentos. Abençoa cada um que nos ouve. Derrama uma bênção especial sobre a vida, sobre o lar, sobre os familiares de cada um, Paizinho. Pois tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.